Vamos ler o texto, depois nós vamos pedir ao Pai para nos abençoar com luz, revelação sobre nós, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 7, a partir do verso 1. Estão todos comigo aí? Acompanhe comigo o texto da palavra de Deus, vamos ler até o verso 12. Assim diz o Espírito Santo através da escritura de Mateus: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o teu argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Diga amém. Permita eu orar pela sua vida. Pai, Pai, muito obrigado porque o Senhor nos acolhe como teus filhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ajuntou no amor de Jesus Cristo. Pai, agora, Senhor, nos colocamos para ouvir a Tua voz através do ensino das Escrituras. Eu lhe peço sobre a minha vida, unge-me com palavras espirituais, ilustrações espirituais, que traduzam a realidade para o Teu povo. Senhor, nos dê o discernimento para ouvir o que o Espírito diz à igreja do Senhor. Nos dê ouvido espiritual para perceber, Senhor, a Tua voz, ó Deus, neste ensino. Ó Deus, queremos ser transformados, a Tua glória é manifestada e é revelada neste lugar. Pai, nos ensina a sermos cada vez mais a imagem parecido com Jesus. Nos ensina a sermos pessoas melhores. Nos ensina, Senhor, mais uma vez nesta manhã, em nome de Jesus. Diga assim comigo: Pai, me abençoes com o espírito de revelação e de sabedoria, que haja sobre mim uma mente lúcida, clara e entendida, para a glória de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, muito bem, muito bem. Glória a Deus. Irmãos, seguindo aqui nossa sequência da série de estudo, hoje chegamos na parte 3, nós estamos falando sobre relacionamentos interpessoais. E nesse momento da série, nós chegamos no momento em que nós estamos buscando a nos conhecer melhor. Nos conhecer melhor. Porque, como disse Jesus, Jesus aconselha: não julgue para não ser julgado, e o critério que você usar para julgar o próximo vai ser usado contra você também. A medida que você usar para medir o próximo vai ser usado para você também. E aí Jesus fala: porque você vê o argueiro, e o argueiro nós já ensinamos falando que argueiro no dicionário significa algo pequeno, coisa sem importância. Porque você vê o argueiro no teu irmão, algo sem importância, e não enxerga a trave que está no teu olho? E trave fala de uma viga, fala de algo muito maior, muito mais perceptível do que um argueiro, que é uma coisa pequena. E a trave aqui é você enxergar a sua complexidade. Enquanto você se incomoda com pequenas coisas, do comportamento do seu amigo, do seu cônjuge, do seu namorado, do seu pai, do seu colega de trabalho, no relacionamento interpessoal, coloque aí no lado que você quiser, no segmento que você quiser. Enquanto você se incomoda com pequenas coisas, Jesus está nos aconselhando: começa a enxergar o quão complexo que você é. Então há uma complexidade em nós também. Então nós devemos nos enxergar primeiro
E aí Jesus conclui, olha, aquilo que você quer que os outros façam para você, faça você primeiro. Esse é o conselho do Senhor. E Jesus também fala, pedir, buscar, batei. E o que ele está falando? Ele está falando de pedir, buscar, bater o Espírito Santo para transformar essa natureza má que há em nós. Porque nós, sendo maus, quando o filho pede pão, não damos pedra. Quando pede água, não damos veneno. Então Deus também, Ele é bom. E Ele quer lhe dar a transformação. Ele quer lhe dar a vitória sobre a sua natureza má. E nós estamos estudando, conhecendo-nos a nossa personalidade. Eu cheguei na teoria de Hipócrates. A teoria de Hipócrates fala que nós, de forma individualizada, temos a personalidade formada por 4 temperamentos. São eles: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Cada um dos temperamentos tem os seus aspectos positivos e os seus aspectos negativos. Nossa personalidade é formada, então, pelo temperamento, somado ao nosso caráter. Temperamento nós não escolhemos, nós herdamos. Você nasceu com uma personalidade individualizada, que na maioria das vezes é herdada de forma através do DNA. Você ou herda o temperamento do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu avô, ou da sua avó. Então você não escolhe a sua personalidade. Agora, o caráter, ele é formado pelo ambiente em que você vive. Não estamos falando do caráter nessa série, estamos falando apenas da personalidade, do temperamento. E não existe um temperamento melhor que o outro. O que você precisa aprender é o quê? É conhecer qual é o seu temperamento, entender o quão complexo você é também como pessoa, e aí aprender a ser mais tolerante para com o próximo, entender melhor o próximo. Qual vai ser o resultado disso? Nós vamos melhorar o nosso relacionamento. Relacionamento com os amigos, com o chefe, com o cônjuge, com o namorado, com o pai, com a mãe, com o filho. Então esse é o nosso alvo. E o alvo é termos essa imagem de Jesus. Como cristãos, nós queremos ser a imagem de Jesus. Então, para cada temperamento, nós estamos usando aqui um personagem bíblico para extrair essa teoria ou esse pensamento de Hipócrates. Nós falamos já 2 domingos, nós começamos falando do sanguíneo. Quem é um sanguíneo? O sanguíneo é aquela pessoa entusiasta, positiva, falante. Esses são os pontos positivos, líder. Mas os pontos negativos do sanguíneo, ele muitas vezes é volátil, né? Então, em meio à pressão, ele está lá, num determinado momento, ele está entusiasmado, dizendo que vai fazer, dizendo que vai fazer acontecer, mas na hora da pressão, ele desiste. Então, é aquele tipo de pessoa que começa algo, mas para no meio do caminho. O sanguíneo também, ele muitas vezes, ele fala sem pensar. Esses são os aspectos negativos, e falamos de Pedro, né, quando nós estudamos. Semana passada, nós falamos do colérico, a personalidade colérica. E na personalidade colérica, qual pontos positivos? É líder, é pioneiro, é entusiasta, é disciplinado, o que mais? É líder. Só que o lado negativo, o colérico, é irado. Às vezes cria muita inimizade. E aí nós falamos do apóstolo Paulo na semana passada. E é interessante que tanto o sanguíneo quanto o colérico, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, nós vemos tantos eles, homens de Deus, cheios do Espírito, já convertidos, já depois do encontro com Deus, tinham suas virtudes maximizadas pelo poder do Espírito Santo, mas tinham seus momentos também de recaída. E hoje nós vamos falar da personalidade melancólica. Hoje chegamos na personalidade melancólica. E o que é a melancolia? Ou quando se fala assim, tal pessoa está numa melancolia. Quando você ouve essa expressão, tal pessoa está numa melancolia, o que você imagina? Que ela está sorrindo? Não. Que ela está chorosa, pensativa e introspectiva. Aliás, depressão, hoje, né, a doença da nossa geração é a depressão. Essa palavra depressão, até o século XIX, não era chamado de depressão. Até o século XIX, quem estava em depressão, na verdade, era chamado de, olha, ele está em melancolia. Foi só depois do século XIX que a melancolia ganhou o nome de depressão. Então, o melancólico tem sim os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos. Olha os pontos positivos do melancólico.
ele é habilidoso, minucioso, sensível, idealista, leal e dedicado. Já os pontos negativos de uma pessoa melancólica, ela é egoísta, pessimista, confusa, cética, vingativa e inflexível. Diga misericórdia. Meu Deus! Agora é importante você saber também, que quando falamos do sanguíneo, muitos líderes empreendedores, na maioria deles são sanguíneos. Coléricos, nós falamos que muitos dos ditadores que existiram na história eram cruéis e tinham uma personalidade colérica. Agora, melancólico, dizer que o melancólico é o mais rico de todos os temperamentos. Talvez você pensaria assim, é o pior dos temperamentos, que ele é pessimista. Não, é o mais rico dos temperamentos. Porque ele consegue ser uma pessoa organizada, criativa, talentosa e inteligente e sensível às emoções de si e do próximo. Então, a pessoa melancólica, muitas das vezes, ela tem uma capacidade tremenda de experimentar, de sentir, de vivenciar as emoções, tanto dela quanto do próximo. E muitos dos gênios, muitas das pessoas inteligentes, os inventores da nossa história humana, muitos deles eram melancólicos. Então, enquanto muitos ditadores cruéis eram coléricos, muitos pensadores, muitos gênios eram melancólicos. Mas também o que nós vemos na história desses muitos gênios é que eles também, muitos deles, tiveram momentos e fases na vida de depressão. Então esse é o contraposto. Aliás, até Aristóteles, tem uma frase de Aristóteles que ele diz assim, que a inteligência caminha de mãos dadas com a melancolia. O melancólico, a pessoa melancólica, ela é muito inteligente. Muito inteligente. Agora, é interessante que o melancólico, por ser talentoso, e quando, no lado melancólico, voltado para a profissão, o melancólico, muitas vezes, ele é um artista, ele é músico, ele é um inventor, ele é filósofo e mestre. Veja, uma pessoa de personalidade melancólica, ela tem uma tendência, então, vocacional para essas profissões. Agora vamos lá, o personagem bíblico que nós vamos explorar e entender para conhecer a nós mesmos de forma melhor, o personagem na Bíblia melancólico, a Bíblia presente com essas características é Moisés. Então eu quero falar de Moisés. E olha só que interessante, como começa a história de Moisés. Moisés começa de uma certa forma, já no nascimento, já sendo rejeitado pelos pais. Claro, em virtude da circunstância, Faraó queria matar todas as crianças, os meninos, e a mãe e o pai de Moisés, então, se veem obrigados a abandonar o filho num cesto, e num plano meticuloso, colocam o cesto num riacho onde a princesa, a filha de Faraó, estava junto com as suas empregadas, próximo. Então, de forma proposital, eles colocaram o cesto para que Faraó fosse adotado pela princesa. Mas olha só como começa a história. O melancólico Moisés começa a história com um trauma de infância. E quando você conversa com pessoas de personalidade melancólica, pode ver, muitas delas vão sempre falar de algum trauma que aconteceu na infância ou no ambiente familiar. Ou separação, ou abuso, ou rejeição. Infelizmente, a pessoa de temperamento melancólico, por ter esse lado mais emotivo, ela sente isso. Então, uma pessoa melancólica, como eu falei, ela é rica nas emoções. Então, ela sente isso de que, poxa, estão me rejeitando. Moisés cresceu com esse sentimento. Poxa, será que realmente é para eu ser quem eu sou? Será que eu sou capaz? E o melancólico, muitas vezes, olha só, eu falei que ele é inteligente, é talentoso, é criativo, mas dentro dele, ele tem essa luta interior. E talvez você, que está me ouvindo, tenha essa luta interior.
dentro de você. Você tem sonhos, você tem ideais, você sabe que você é capaz, mas você fica ali na indecisão. Você fica ali de uma forma insegura. Interessante que falando nos relacionamentos, os opostos sempre se atraem. Um melancólico, por ele ser inteligente, mas ser insegura, ele precisa então de uma pessoa segura do lado dela. Ou seja, passando, transmitindo confiança. Então uma personalidade oposta, que vai passar para ela a confiança. Um melancólico nesses dias, olha só, nesses dias agora que nós vamos começar, um momento aí de ficar no lockdown novamente. Olha como cada temperamento reage a uma situação como esta. Um sanguíneo, ele, pela personalidade, ele é entusiasta, ele é positivo. Ele vai tentar enxergar os aspectos e os pontos positivos desse momento que nós estamos. Então, uma pessoa sanguínea, enquanto está fechando coisas, ele vai inventar alguma coisa para fazer, para vender. É o sanguíneo. O colérico, por estar fechado, por não estar podendo fazer nada, o colérico vai inventar alguma atividade para fazer. O colérico, a pessoa de personalidade colérica, ela não aguenta ficar parada sozinha, sem fazer nada. Ela, como eu falei na semana passada, ela se encontra quando ela está fazendo alguma coisa. Então ela vai inventar de fazer alguma coisa. E quando eu falo fazer, é pôr a mão na massa, criar, inventar, fazer alguma coisa. O melancólico, ele começa a enxergar os pontos negativos. O medo, a dúvida, será que vai dar certo? Será que eu vou ainda ter meu emprego? O que vai acontecer? Então ele tem a tendência de deixar a mente ficar com os pensamentos negativos dentro dele. O fleumático, como ele vai reagir? Como ele reage numa situação como essa? Ele espera. Simples assim, ele espera. Espera confiante, alguma coisa vai acontecer. O que? Não sei. Se ele vai fazer alguma coisa, ele também não vai. Ele vai esperar alguma coisa acontecer. Mas veja, cada um tem uma forma de reagir. E Deus nos completa, olha só o que é tremendo, Deus nos completa. Do lado de um fleumático, então, que não faz nada, ele precisa de quê? De uma pessoa colérica que vai fazer alguma coisa. Do lado de um melancólico que está se enchendo, deixando a mente se encher e contaminar com pensamento negativo, o que ele precisa? De um sanguíneo, falando para ele os pontos positivos, o animando, o encorajando com palavras, porque o melancólico ele precisa de palavras. Palavras de afirmação, palavras que o ajudem a vencer o seu medo interior. Então vamos lá, falando de Moisés, olha só, ele era uma pessoa talentosa. Lá em Atos 7, verso 22, por favor, Marques, projeta para mim, Atos 7, verso 22, todo melancólico ele é talentoso e muito inteligente. Atos 7, verso 22 diz... E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Olha só, o que Lucas, escrevendo Atos, registrou sobre a personalidade de Moisés. Ele foi formado nas melhores faculdades do Egito e ele era poderoso em palavras e em obras. Tamanho talento tinha Moisés. Uma pessoa de personalidade melancólica, ele é muito, então... talentosa, e são as pressões externas, porque como eu falei, o melancólico ele tem dúvida, ele é inseguro, então ele precisa de um impulso, ele precisa de uma pressão para pôr isso para fora. E qual era a pressão que tinha sobre Moisés? A pressão de ele liderar um povo, a pressão de ele ir enfrentar Faraó, fez então com que esse lado talentoso de Moisés fosse colocado para fora. Muitas das vezes então o melancólico ele precisa então de pressão. Pressão. Quando não há pressão, o melancólico estaciona. E quando eu falo estaciona, ele estaciona onde? Nos pensamentos. É aí que o melancólico, como eu disse, como uma personalidade rica em emoções, ele fica ali introspectivo. E pensando, e não fica pensando coisas boas, muitas vezes pensando coisas negativas, pensando coisas ruins. Por isso a tendência à depressão, por isso a tendência a sofrer emocionalmente. Muitas vezes você vai ver uma pessoa melancólica, ela sofre muito emocionalmente, tem um desgaste emocional, tem um estresse emocional muito alto. Por quê? É da personalidade dela.
E se você é assim, o alvo é o quê? É buscar, pelo poder do Espírito Santo, esse equilíbrio. Olha só que interessante, para quem é de personalidade melancólica. Um médico. Eu tenho certeza que você já foi em algum consultório, algum médico, onde você chegou lá, o médico de cabeça baixa, mal olhando para você, ele pergunta, o que você tem? Toma isso. Levanta aí, levanta o braço, deixa eu apertar. E ele, de forma fria, te atende, te passa lá o receituário, te dá o diagnóstico, pronto, você foi embora. Por que o médico é assim tão frio? Por que o médico é assim tão distante? Tem uma explicação lógica para isso. Porque os médicos não podem se apegar de forma emocional aos seus pacientes. Porque se ele se apega a todos os pacientes de forma emocional, ele vai sofrer um desgaste com ele mesmo. Porque vão ter pessoas que, vamos lá, ele é próximo a um paciente, e esse paciente, de repente, numa mesma cirurgia, vem a morrer na mão dele. Como que ele ficaria? Sentimento de culpa, sendo torturado emocionalmente por dentro. Então o médico, ele não pode criar esse vínculo. Então, na verdade, essa forma fria de se relacionar com os pacientes é uma proteção para ele. O médico não pode, então. Agora, uma pessoa melancólica, ela abraça as emoções, ela sente muitas vezes o que o próximo está sentindo. Ela não só, ela vive os sentimentos dela, mas também vivencia o sentimento do outro. Por isso esse ápice da depressão. O que é a depressão? É muita pressão que a levou para baixo. Entende o que eu estou falando? Então o melancólico, ele precisa aprender. Veja, o médico, ele precisa criar esse artifício de ser frio com você para não criar esse vínculo. Agora, um melancólico, ele vai ser frio? Então você está dizendo, pastor, que é para mim ser frio agora com as pessoas? Não! O que eu estou dizendo, quero dizer para você, é que você precisa do poder do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Aí o melancólico, de forma talentosa, olha só que interessante. O que aconteceu com Moisés? Ele teve um encontro com Deus. Você vê a história de Moisés, a todo momento, é interessante, enquanto ele talentoso, enquanto ele tentou, e quando ele tentou liderar o povo na força do braço dele, aconteceu de ele matar uma pessoa, depois vieram o acusando, e Moisés ficou se torturando por causa disso. Poxa, será que realmente é para eu ser líder? O que vão dizer? Moisés então voltou à introspecção, e aí depois veio o encontro com Deus, e todas as vezes é Deus o capacitando, Deus capacitando Moisés para vencer a sua melancolia, vencer a sua depressão e pôr em prática todo o talento que ele tinha. Então uma pessoa de personalidade melancólica, ela precisa muito do poder do Espírito Santo. Essa vida espiritual precisa desenvolver, de um lado, a vida emocional, que uma pessoa de personalidade melancólica vivencia de forma muito rica. Do outro, a vida espiritual. Então, a vida espiritual, para uma pessoa de personalidade melancólica, ela precisa sobrepor sobre o lado emocional. Olha só que interessante, vou falar só dos temperamentos que eu já falei até aqui. Uma pessoa sanguínea, ela fala e não cumpre, é volátil. Então, uma pessoa de personalidade sanguínea, o que ela precisa? Ela precisa do Espírito Santo para ela ser mais constante, começar e ir até o final. Uma pessoa colérica, por ela ser capaz, por ela ser proativa, por ela fazer e conseguir fazer, o que ela precisa? Ela precisa do poder do Espírito Santo para ser menos ativista e mais empático com as pessoas. E o melancólico, o que ele precisa? Ele precisa do poder do Espírito Santo para não sentir tanto a sua vida emocional e ser guiado pelo Espírito. Então veja, cada personalidade, todos precisam do Espírito Santo, mas cada um vai ter a compensação ou a transformação pelo Espírito Santo para te levar a ser uma pessoa melhor. Entende o que eu estou falando? Amém. Amém. Então vamos lá. Uma pessoa também de personalidade melancólica, como Moisés, ele é uma pessoa abnegada, uma pessoa melancólica, quando ela põe a mão para fazer alguma coisa, quando ela se dedica a fazer alguma coisa, meu irmão, ela vai até o fim, não é como sanguíneo. E ela não vai de meia sola, ela vai de sola inteira. Por favor, Marcos, projeta para mim Hebreus 11, verso 23. Hebreus 11, verso 23. Vamos ler até o verso 27, tá? Hebreus 11, 23 ao 27. Olha o que diz a história sobre
Moisés, Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Olha só, uma pessoa de personalidade melancólica, ela é, muitas das vezes, ela se entrega a causas e ela não mede os sacrifícios. Ou seja, ela paga o preço, está sofrendo, está doendo, mas ela paga o preço. Por quê? Porque ela está contemplando essa questão do personagem melancólica, que é introspectiva, contemplativa. Ela contempla já o benefício, contempla já a recompensa, como fez Moisés. Moisés, tendo a riqueza do Egito, preferiu abrir mão da riqueza a ser maltratado junto com o povo. Mas por quê? Porque ele já contemplava o Deus invisível, ele já contemplava a recompensa, mas ele não desistiu, ficou firme até o fim. Uma pessoa, personalidade melancólica, é sempre bom ter do lado, porque você pode ter certeza, ela não vai te deixar no meio do caminho. Você pode ter certeza. No projeto, no casamento, na amizade, é a pessoa que vai com você até o fim. Esse é um dos pontos muito positivos do lado melancólico. Agora, um dos pontos também, ainda falando de Moisés, nos pontos da personalidade melancólica, é o seguinte: é que a personalidade melancólica tem, por vezes, um complexo de inferioridade. Mas, pastor, você acabou de falar que ela é talentosa, e nós vimos, Moisés, ela é poderoso em obras, em palavras, mas tinha um complexo de inferioridade. Quando Deus falou para Moisés: Moisés, você vai até Faraó, para falar para Faraó deixar o meu povo ir. O que Moisés fez? O que Moisés falou para Deus? Deus, quem sou eu para ir até Faraó? Está lá em Êxodo 3. Quando Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou te fortalecer, eu serei contigo. Moisés pensa: mas Senhor, ninguém vai acreditar em mim, porque eu tentei fazer a obra e matei um egípcio. Quando Deus fala: mas Moisés, eu vou pôr as palavras na tua boca, Moisés responde: Senhor, mas eu sou um homem. Algumas traduções falam gago, a Bíblia fala que ele era pesado de língua. Alguns interpretam isso como sendo gago. Então Moisés coloca: mas Senhor, eu sou gago, eu não sei falar direito. Uma pessoa de personalidade melancólica, você precisa conhecer a si mesmo, você precisa enxergar, você precisa aprender a confiar. Assim como o colérico precisa diminuir um pouco a sua confiança em si, o melancólico é o contrário, ele precisa acreditar mais em si mesmo. Você precisa acreditar mais em você. Ah, mas o medo e o que vão dizer? O melancólico sempre tem o si. Mas e se? Você precisa acreditar mais em você mesmo. E como eu disse, a pessoa de personalidade melancólica precisa do quê? De palavra de afirmação. Então o que Deus fez com Moisés? Moisés, quando você for até Faraó, diga que o grande eu sou, te enviou. Então Deus vai falando para Moisés, para ele ganhar o que? Essa confiança em si mesmo. Quando Moisés falou: mas Deus, será que Faraó vai acreditar em mim? O que Deus fez? Vai, porque eu vou dar os sinais. E aí veio as pragas do Egito. Os sinais de Deus, confirmando e capacitando Moisés, para ele mesmo, Moisés, ganhar confiança. Então, à medida que Moisés ia vendo os sinais, as pragas acontecendo, Moisés ia então acreditando e aumentando a sua fé em que aquilo poderia então dar certo. Então, a pessoa de personalidade melancólica, ela precisa vencer esse sentimento de inferioridade. Como eu falei, Moisés começou a história sendo rejeitado. Talvez esse trauma
perseguiu Moisés por toda a vida. Depois veio o fato de ele tentar liderar o povo do Egito e ter matado um egípcio. Talvez tudo isso martelava a mente dele. Então, o que martela a mente de uma pessoa de personalidade assim? O que ela já fez no passado, o que já aconteceu com ela na família, os traumas familiares, ficam a perseguindo. E aí, como eu falei, é Deus mesmo capacitando Moisés, é Deus mesmo capacitando você para vencer esses complexos de inferioridade. Agora, tem um detalhe interessante, muito importante na vida de Moisés e na personalidade melancólica. Uma pessoa de personalidade melancólica, talentosa, criativa, leal, vai contigo até o fim, ela é até amável, agradável de estar junto, mas tome cuidado, porque uma pessoa de temperamento, personalidade melancólica, quando ela fica nervosa, ela estoura igual uma panela de pressão. Ela estoura e arrebenta com tudo e com todos. Vai ser difícil você ver uma pessoa melancólica ficando nervosa. É o contrário, é um colérico que sempre está nervoso. O colérico, você olha para ele, a cara dele já diz, está bravo. O melancólico, você olha para ele, poxa, que pessoa legal, que pessoa meiga. Poxa, ele foi empático comigo. E ele vai aguentando as pressões. Mas chega um momento que, diante das pressões, ele não sabe lidar com isso e ele, pum, estoura. Isso aconteceu na vida de Moisés. Moisés, vamos lá, como eu falei, para ele vencer e liderar o povo, ele precisou do poder do Espírito Santo. Deus o capacitou, Deus levou ele para o monte. Lá no monte Sinai, o que Deus deu para Moisés? E um detalhe, Deus escolheu Moisés no pé do monte, fala para o povo, fica aqui, eu vou subir e trazer a mensagem de Deus. O Moisés, uma personalidade assim melancólica, ela muitas vezes ela é inflexível, porque falou, vai ter que cumprir. E se ela disse, cumpre também. Então ela falou, fica aqui, me aguarde. Moisés subiu, demorou, desceu com as tábuas da lei. Quando desceu, o que ele ouviu? Gritos de festas, alaridos, e o povo em torno de um bezerro de ouro. Moisés então, vendo que o povo não o obedeceu, o que Moisés fez? Você conhece a história? Ele pegou as duas tábuas e pá, jogou no chão, irado, explodiu. Uma pessoa de personalidade assim, meu amigo, se você falhar com ela, se prepare, porque alguma coisa vai rolar. Se for num casamento, vai rolar rolo de macarrão, vai voar as coisas, os pratos. Pastor, você está exagerando. Não estou, não. Talvez você que está me ouvindo, você já teve essa experiência de se explodir dessa forma. Moisés então não aguentou a pressão de ver que o povo não fez ou não cumpriu o que ele tinha combinado. Essa é uma pressão sobre uma pessoa assim. Uma pessoa melancólica, ela combina, ela vai cumprir. Você pode ter certeza. Se você conhece alguém de personalidade melancólica e ela falou para você, olha irmão, 8 horas eu estou lá na sua casa, acredite, 8 horas ela vai estar, se não chegar antes. Mas se você chegar 8h01, 8h02, a pessoa de melancólico, ela já não aguenta esperar, ela já vai te falar, o que aconteceu? Nós não combinamos 8 horas? Por que você chegou 8h01? Mas é só 8h01, mas foi 8 horas que nós combinamos. É o melancólico. Ele não aceita nada desorganizado. Olha só, no casamento, eu tenho uma personalidade colérica, com fleumático. Minha esposa, ela é a melancólica do meu casamento, da minha vida, da nossa família. Eu, como colérico, a pessoa de personalidade colérica é prático, objetivo, simples. Então é o seguinte, se a garrafa de água é para ser colocada sobre a mesa, eu ponho sobre a mesa, pronto, está resolvido. Mas o melancólico não pode ficar aqui, tem que ficar aqui, centralizado. Porque a estética fica melhor. Mas aqui está bom. Não está bom. Tem que ser centralizado. E isso, só o fato de a garrafa não estar centralizada, mas estar na ponta, isso estressa uma pessoa melancólica.
Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés combinou, mas porque o povo não cumpriu, isso estressou Moisés. Mas perceba, Moisés aqui, ele estressou, e interessante, o melancólico, ele não, diferente do colérico. O colérico ele explode, mas ele explode com o outro. O melancólico ele não explode com o outro, ele explode consigo mesmo e ele quebra alguma coisa. O que Moisés fez? Moisés quebrou as tábuas da lei. Moisés não fez nada com o povo. Ele ficou nervoso, mas ele quebrou a tábua da lei. Em outro momento, Moisés está liderando o povo e o povo começa a reclamar para Moisés. Era melhor nós termos ficado no Egito, está faltando comida aqui. Era melhor nós termos ficado lá no Egito, comendo cebola, comendo as migalhas lá no Egito. Moisés não aguenta o povo pressionando ele. E aí Deus falou para Moisés: Moisés, olha, eu vou dar água para o povo beber, eles não vão passar sede. Então apenas toque a rocha, e aí da rocha vai sair água para saciar a sede do meu povo. Moisés já tinha escutado isso de Deus, mas vivenciando no relacionamento com o povo pressionando ele, fermentando, reclamando. Moisés então pega o cajado, ao invés de tocar, o que Moisés faz? Ao invés de tocar e falar a rocha, Moisés bate na rocha. A Bíblia diz que Moisés fere a rocha. E por causa disso, olha só, um detalhe, por causa disso, Moisés não entrou na terra prometida. Ou seja, uma pessoa de personalidade assim, muitas vezes, ela perde oportunidades por causa da sua ira. Enquanto uma pessoa colérica, ela afasta pessoas por causa da sua ira, uma pessoa de melancólica, ela perde oportunidades por causa da sua ira. Ela desiste de pessoas. Ela às vezes é vingativa. Ela às vezes desiste. Mas por quê? Porque é por causa da ira. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés não desistiu. Moisés perdeu a oportunidade. Ele estava no projeto de Deus, mas porque ele não obedeceu a Deus, ele deixou-se levar pela pressão dos outros, ele perdeu a oportunidade de entrar então ali na terra prometida. Moisés, como toda pessoa melancólica, tem uma tendência à depressão. Moisés teve um momento na vida dele em que Moisés, interessante, porque o colérico, ele não delega as coisas, ele centraliza muitas vezes, mas não é porque ele não confia, é porque ele sabe fazer, então às vezes ele acaba não delegando. Já o melancólico é diferente, o melancólico muitas vezes ele não delega, ele centraliza tudo com ele. Mas por que ele centraliza? Por que ele faz tudo? Não é porque ele não tem medo de delegar, é porque ele não confia. Presta atenção, o colérico até confia, mas como ele consegue fazer, então ele acaba não delegando. Já uma pessoa melancólica, ela não delega porque ele não confia. Eu não confio que você vai conseguir acertar a garrafa aqui no centro, então ele acaba ele mesmo fazendo. E ele vai se acumulando com tarefas. E como eu disse, acumula com tarefas e acumula emoções também. Então isso muitas vezes leva um melancólico à depressão. Moisés chegou a esse nível também. Moisés chegou a um nível de desejar a sua própria morte. Isso está lá em Números 11. Depois você pode conferir lá. Em Números 11, Moisés começa a falar: Deus, isto é pesado demais para mim. O que era pesado demais para Moisés? Era algo que ele estava carregando? Não, Moisés está falando da sua vida emocional. Em Números 11, Moisés está falando com Deus: Deus, isso é pesado demais para mim. Poxa, se fosse assim, então era melhor eu ter morrido. E uma pessoa que entra em depressão, qual é o resultado final? Se ela não sair da depressão, qual que é o ápice da depressão? É o suicídio, é o desejar a morte, mas o desejar a morte buscando um alívio. É o que está acontecendo com Moisés. Moisés está com uma sobrecarga emocional tão grande, que ele se isola e ele fala: Deus, está pesado demais. E aí Deus usa o sogro dele, Jetro. Fala: Moisés. O sogro dele chega até Moisés e fala: ô Moisés, você está muito atarefado, escolhe homens, delega. E aí Moisés: simples assim? É. E aí Deus ainda fala: Moisés, confia. Para Moisés sentir essa confiança que o outro poderia fazer como ele fazia,
Deus fala, pode ficar tranquilo, delega, escolhe, que eu mesmo, Deus, vou colocar, vou multiplicar o Espírito que está sobre você, eu vou multiplicar sobre esses homens. Só assim para Moisés, o melancólico, confiar. Olha só, Deus precisou dizer para ele, olha, essas pessoas que vão fazer a tarefa junto com você, vai ter o mesmo espírito, a mesma excelência, a mesma personalidade, porque a tendência melancólica é essa, ele é organizado, ele é disciplinado, ele é perfeccionista, mas buscando sempre a excelência. Ele tinha medo, mas fica tranquilo, delega. Você de personalidade meio melancólica, delegue as coisas, confia. Deus mesmo pode capacitar o outro também para fazer da mesma forma que você. Ah, mas não fez organizado como eu. Aí o melancólico, o que acontece? Ele se estressa porque o outro não foi organizado. Então comece a vencer isso dentro de você. Comece a conhecer você mesmo. Sabe por que você está se estressando? Porque você não está aceitando, sabe? Você está pondo um limite de perfeccionismo sobre o próximo, de excelência sobre o próximo, mas sem respeitar a personalidade do outro. À medida que você respeitar a personalidade do outro, o jeito do outro ser, você vai ser feliz. E vai sair desse vale da depressão, de achar que está sozinho, de achar que é tudo sobre você, de achar que está pesado. Delegue e confia. O Espírito Santo vai capacitar essas próximas pessoas também. O melancólico, ele é tão talentoso que Deus escolheu Moisés para construir o tabernáculo. E olha assim, na construção do tabernáculo tinha muitos detalhes. A medida da cortina, a medida da janela, a altura da janela. Quem pode fazer isso se não for uma pessoa melancólica? Se você colocar um colérico, o colérico ia fazer o tabernáculo de qualquer jeito. Mas tinha que ser uma pessoa de personalidade assim. Então, com isso, irmãos, o que Deus nos ensina? Cada pessoa, na sua personalidade, tem o seu lugar. Ela é importante. Ela é importante. Talvez você é casado com alguém assim muito organizado, que é uma pessoa melancólica, e você acha, poxa, essa pessoa é chata, pega no meu pé, porque às vezes o melancólico vai fazer isso com você, mas não é que ele é chato, ele é importante, e ele está acrescentando na sua vida, ou ela, está acrescentando na sua vida, está acrescentando na sua vida. E é interessante que o final da história de Moisés é que de uma pessoa insegura, desconfiada, pessimista, impulsiva e deprimida, com o tempo, Deus transformou Moisés num grande líder de uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas. Mas mesmo nessa trajetória, Moisés teve seus altos e baixos. Mas o que é interessante? Moisés é o típico exemplo de homens ou mulher espiritual. E a Bíblia mostra mais uma vez que apesar de Moisés ser espiritual, ele não era perfeito. Agora, quando ele dava lugar ao Espírito Santo, a ser dirigido por Deus, a confiar no que Deus tinha falado para ele, aí o projeto dava certo. Então você, e com isso eu concluo, por favor, a banda pode subir aqui. E nós vamos orar. Aprenda a lidar com o seu sentimento, com a sua personalidade. E comece a pedir, Deus, me guia e me ajuda a vencer esse meu sentimento. Deixe a sua vida ser dirigida pelo Espírito Santo. Para você ter uma vida tranquila, em paz, ser feliz consigo mesmo, ser feliz no seu casamento, ser feliz no seu relacionamento, ser tolerante com o próximo, não se sobrecarregar emocionalmente por causa do erro ou a falta de organização ou porque o outro não fez como você queria. Meu irmão, uma pessoa de personalidade assim melancólica, com o tempo ela tem a tendência de morrer. Se ela não deixar o Espírito Santo guiar a vida dela, quando ela procura um médico, o que o médico faz? Dá um remédio para que ela se apague. E isso que está sobrecarregando, não tome conta dela. Então, o que nós precisamos? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo nos guiando. A comunhão com o Espírito Santo. E uma pessoa com personalidade melancólica, ela é leal com o próximo e ela é leal com Deus também. Meu irmão, quando uma pessoa de personalidade melancólica tem um encontro com Deus, ela se torna muito devotada a Deus.
E era o que aconteceu com Moisés. Moisés teve um momento, mesmo ele vendo vários milagres, o que Moisés pede? Deus, mostra-me a tua face. Moisés desejou ver a face de Deus, e Deus mostrou para Moisés a bondade, um lado da face dele. Moisés era leal no seu relacionamento com Deus. Tinha os seus altos e baixos, como eu, você, toda personalidade vai ter. Mas vale destacar o ponto positivo. Moisés foi o grande líder, organizado, dedicado, que superou todos os seus pontos negativos da sua personalidade. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Aleluia. Curva sua cabeça e feche seus olhos por um instante. Cada um de nós temos uma personalidade. Talvez a sua personalidade, você se identificou com alguns pontos da personalidade melancólica. E todos nós temos um pouquinho de cada temperamento. Isso é fato. Mas o mais importante nessa série de mensagens é como Deus transformou a vida de Moisés. Se Moisés não tivesse tido a experiência com Deus, não tivesse deixado a sua vida ser dirigida por Deus, Moisés tinha morrido muito antes, pela depressão, pela angústia. Assim como Moisés, eu e você precisamos da comunhão, do poder de Deus, nos transformando e nos capacitando. Que nesses dias você possa, sabe, esse lado seu, você de personalidade melancólica, você é muito talentoso, irmão. Você é muito talentoso, irmão. Você é muito inteligente. Acredite, você é inteligente. Deus quer usar a sua vida, você tem talento. Você talvez não está pondo em prática algo por causa da insegurança. Deus te deu uma capacidade para você fazer algo, mas você está inseguro, não sabe se vai dar certo. Eu quero dizer para você, vai dar certo, confie em Deus. Deus te escolheu, Deus te deu essa personalidade, e Deus mesmo vai também te capacitar. Saia da zona de conforto, saia desse lado do medo e ponha em prática. Assuma quem você é e acredite. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, Deus, nós buscamos, como o Senhor nos ensina, Senhor, nos ajuda a sermos pessoas melhores. Sim, Pai, precisamos do Senhor para vencer a melancolia, para vencer, Senhor Deus, os aspectos negativos. Pai, o meu irmão ou a minha irmã que está carregando um peso, Deus, emocional, e esta carga tem sido pesada demais. Senhor, ajuda. Como o Senhor ajudou Moisés, Espírito Santo, ajuda meu irmão, ajuda minha irmã a confiar mais no próximo. Ajuda, Senhor, ao meu irmão e a minha irmã, Deus, a ter um refrigério em sua alma. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor colocou pessoas em nossa igreja, aqui nesta casa, Deus, com essa personalidade. O Senhor, Deus, levantou e nos ajuntou com pessoas assim, para nos ajudarem. Deus, nos ajudarem com o seu talento, nos ajudarem com a sua organização, nos ajudarem com a sua lealdade. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Deus, colocou cada personalidade de forma individual e única em cada um de nós, mas nos completa, nos unindo. Obrigado, Pai, nos abençoe e nos fortalece para sermos como Tu és, em nome de Jesus.